Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Nesse vídeo de hoje nós iremos voltar um pouquinho a falar sobre química, tá? Então, hoje mais especificamente nós iremos tratar das misturas que nós encontramos aí do nosso cotidiano. Mas antes de falar sobre a mistura do nosso cotidiano, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e compartilhe para o maior número de pessoas possível, tá? Antes também de começar o assunto, eu quero relembrar para vocês que vocês voltem lá no vídeo anterior que nós falamos sobre misturas, porque é interessante que você entenda alguns conceitos antes de prosseguir nessa aula aqui, tá? Porque se você caiu direto aqui, de paraquedas aqui, direto nesse vídeo, muito provavelmente você vai ficar um pouco perdido em alguns conceitos. Então eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês, para que você assista primeiro esse vídeo e depois volte para esse aqui, para você seguir numa sequência linear, tá bom? Então vamos começar para o que interessa. Bom, quando a gente fala de mistura, na verdade é a junção de duas ou mais substâncias. Ou seja, quando você tem duas substâncias diferentes e você une essas duas substâncias, você está formando uma mistura. Essa mistura pode acarretar em duas formas diferentes. Elas podem ser tanto homogêneas como heterogêneas. Então vocês estão vendo que nesse conceito que eu dei para vocês, tem várias palavrinhas aí. Para você poder entender todos esses conceitos de substância, de mistura, heterogênea, homogênea, de átomo, de matéria. Então tudo isso está descrito lá no primeiro vídeo. Assiste lá o vídeo que eu falei para vocês e depois vocês voltam, tá? Então, agora que a gente já entendeu o que é essa mistura, eu quero que vocês entendam que a mistura também é considerada uma dispersão. E dentro da dispersão nós temos três tipos básicos, que são isso daí: as soluções, as dispersões coloidais e as suspensões. Mas não se preocupe que nós vamos falar de cada uma delas até o final do vídeo. Então é importante que você fique aí até o final. Esqueça, não precisa anotar nada agora, tá? Depois que vocês terminarem de assistir o vídeo, vocês voltam e façam as anotações. Primeiro, quero que vocês prestem atenção nisso aqui, para não confundir a cabeça de vocês, porque tem bastante informação para nós vermos aqui, tá? Então eu quero que vocês entendam esse exemplo que eu estou dando aqui, ó. Imagina que você tem um copo d'água, conforme aí no exemplo 1, e você coloque sal dentro desse copo, tá? Então coloque um punhado de sal dentro desse copo. Se você fizer isso aí na sua casa, você, após misturar esse sal, diluir, né, dissolver esse sal nessa água, no final das contas você não vai perceber que houve uma mistura aí, né? Se você olhar essa água de longe, você vai dizer, não, dentro desse copo só tem água. E na verdade, você sabe que tem uma mistura. Esse tipo de mistura na qual você não vê as fases diferentes, você não consegue perceber visualmente, a gente chama de mistura do tipo homogênea. Então, quando você está misturando sal e água, você está fazendo uma mistura do tipo homogêneo. Você está juntando duas substâncias e está fazendo uma substância do tipo homogêneo. O que é diferentemente do que ocorre com outras misturas que nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente, tá? Então, entenda o seguinte: essa água que está dentro desse copo aí, que você está fazendo a mistura, ele se chama dispersante. Ele é considerado um dispersante. A mesma coisa acontece com o sal, que é o disperso. Então, esse material que está sendo dissolvido na água, ele é chamado de disperso, né? Ele está sendo dissolvido pelo dispersante. E é isso aí que a gente tem que entender para a gente poder entender o conceito aqui na frente, tá bom? Quando a gente fala das soluções do dia a dia, na maioria das vezes a gente não percebe que a gente está fazendo química, né? É uma coisa tão natural que a gente já está fazendo que a gente nem sonha que aquilo é química, muitas das vezes. Mas a partir dessa aula de hoje você vai começar a perceber que das várias coisas que você faz no seu dia a dia, muitas delas estão relacionadas diretamente com a química. Uma delas são essas substâncias homogêneas que eu estou falando para vocês aqui. Então, no nosso dia a dia, a gente tem vários tipos de substâncias homogêneas, de misturas homogêneas, né? Então, aquela que eu disse para vocês do sal na água é apenas um exemplo. Então, quando a gente vai fazer macarrão, por exemplo, a gente tem que colocar sal na água para poder cozinhar esse macarrão e até outros alimentos. Então, esse é apenas um dos exemplos. Então, entenda que os componentes de uma mistura, eles se dissolvem completamente. Quando esses componentes se dissolvem completamente, a gente chama isso de solução. Então, toda mistura homogênea é uma solução. Então, bichão, preste atenção no que eu estou falando aqui. Depois você vai pegar e anotar esse conceito aí. Nunca mais esqueça disso, tá? Toda substância homogênea, toda mistura homogênea é uma solução. Obrigatoriamente, toda mistura homogênea é uma solução. Entendido isso daí? Então, desse material, dessa solução, o material que está dissolvido, no caso daí da figura é o sal, ele vai ser chamado de soluto. No caso do que dissolve, é chamado de solvente. Então, nesse copo com água e sal, o solvente é a água, o soluto é o sal. Mas perceba que eu estou falando de solução somente em misturas homogêneas, tá? Mistura homogênea vai ser considerada uma solução desde que esses elementos façam a dissolução completa, tá bom? Isso daqui você vai entender um pouco mais lá na frente.
Alguns exemplos do que nós temos no dia a dia, conforme eu disse para vocês, a gente tem vários exemplos de misturas aí no nosso cotidiano, né? Então pega um exemplo aí do vinagre, aquele líquido que você usa para temperar salada, por exemplo, né? É um caso de mistura. O perfume é outra mistura, a gasolina, o álcool, ou seja, você tem vários tipos de substâncias que você usa no seu dia a dia que são consideradas misturas homogêneas. Entendam o seguinte, quando eu falar aqui de mistura, não existem só misturas líquidas, também existem as misturas gasosas e as misturas sólidas, tá? Agora a gente falou das misturas líquidas, agora vamos entender um pouco sobre as misturas sólidas. No caso aqui das misturas sólidas, a gente dá o nome de liga metálica. Mas aí você deve estar se perguntando como é que se mistura dois materiais que são sólidos, né? Como é que você vai unir dois materiais que são sólidos? Então imagina aqui, ó, para produzir o aço, né, da construção civil, conforme você vê aí na figura, você está vendo algumas barras de aço aí, né? Mas para construir esse aço ele não foi achado na natureza do jeito que ele está aí. Ele foi transformado pelo homem. Mas para transformar o aço, você precisa misturar duas substâncias. Você precisa misturar o minério de ferro com algumas moléculas de carbono, e para fazer isso você precisa aquecer os dois. Quando você aquece, você pode ocasionar a mistura dos dois. Quando a gente mistura esses dois elementos, a gente chama isso de fusão. Você está fundindo esses dois através do auxílio da temperatura. Isso acontece com outros metais também, né? Então imagina outro metal aqui, imagina o bronze, né? Você tem ali numa competição, aí os 3 primeiros colocados vão ganhar a medalha. O primeiro colocado vai ganhar a medalha de ouro, o segundo vai ganhar a medalha de prata, são metais que existem na natureza, e o terceiro colocado vai ganhar a medalha de quê? De bronze. Só que o bronze não é um metal encontrado na natureza, o bronze é um material fabricado. E como que ele é fabricado? É simples, você junta dois metais, você funde esses dois metais, formando um terceiro. Para poder produzir esse bronze, você precisa do estanho e do cobre. Então quando você funde o estanho e o cobre, você acaba formando uma liga metálica muito resistente e maleável, chamada bronze. Então esse bronze aí é muito utilizado também para fazer estátuas, por exemplo, né? Por aí espalhadas pelo mundo você vê várias estátuas de bronze que são feitas através da fundição desses metais. Ou seja, isso é uma liga metálica, que é uma mistura do tipo homogênea também. E por último nós temos aqui a solução gasosa. Tá? Então a gente já falou da sólida, da líquida, e agora tem também as soluções gasosas. O caso clássico de solução gasosa é o nosso próprio ar atmosférico. Então quando a gente olha para o céu, por exemplo, você não percebe a diferença entre os gases. Você sabe que lá tem vários gases. Você tem oxigênio, tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem vários tipos de gases. Só que você não percebe os gases passando pela sua frente. Por isso que eles são classificados como uma mistura do tipo homogênea, né? Então aí no caso você tem essa composição do ar atmosférico mais ou menos dividida dessa forma aí. A maior quantidade de nitrogênio, né? Claro, englobando aí por volta de 78%. O oxigênio vai estar em torno de 21%. O argônio, gás carbônico, completando o restante do 1%, junto com os demais gases que podem estar presentes aí também. Em relação à solubilidade, tá? Então a gente falou aqui das misturas, agora vamos falar de um outro conceito que é a solubilidade. Então, como eu disse para vocês, nessa aula, gente, tem muito conceito. Eu sugiro que depois você pegue seu caderninho, volte de novo o vídeo e assista, vá anotando cada conceito desse, porque você vai precisar disso daí para entender as próximas aulas. E não esqueça de assistir também lá o primeiro vídeo, porque já tem os conceitos vindo de lá, mais os daqui, então você está vendo que é muita coisa, tá? Nesse caso aqui, nós vamos ver agora a solubilidade. A solubilidade, o exemplo que a gente sempre dá sobre solubilidade é quando você tenta misturar água e óleo. Se você pegar o copo cheio de água e colocar óleo por cima, você vai ver que esse óleo não se mistura com essa água, né? Por mais que você pegue uma colher ali e tente misturar, você vai ver que eles não se misturam, formando assim uma mistura do tipo heterogênea. Então até então a gente viu só substâncias, misturas homogêneas. A partir de agora nós vamos ver as misturas heterogêneas. Ou seja, mistura heterogênea é aquela que visualmente você percebe mais de uma fase. Tá? Então, no caso do óleo e da água, se você misturar óleo e água, você vai ver que o óleo fica na parte de cima, a água fica na parte de baixo. Então, claramente você percebe a diferença entre um e outro. Então, isso é classificado como mistura do tipo heterogênea. Essas substâncias, elas são classificadas como heterogêneas simplesmente pelo fato de elas não interagirem entre si. Então, quimicamente falando, a substância da água e do óleo, eles não conseguem ter afinidade, eles não conseguem se unir. Por isso que não há uma mistura.
Tá? Como eles não têm essa afinidade, eles não se misturam de jeito nenhum. Por mais que você tente fazer qualquer coisa, você não vai conseguir nunca misturar água e óleo, simplesmente porque eles não têm afinidade química. Isso é motivo para uma próxima aula, deixa a gente falar isso depois, tá bom? Então anota o conceito aí de solubilidade. A solubilidade é a quantidade máxima de um soluto pode ser dissolvida em certa quantidade de solvente, desde que haja interação entre eles. Então é como eu disse para vocês, volta aqui para mim. Em relação à solubilidade, você só vai ter a solubilidade desses produtos, você só vai ter a mistura dessas substâncias se elas tiverem uma interação. Se não tiver interação, meu amigo, você não vai conseguir fazer a mistura deles. Então eles sempre vão ficar separados, formando mais de uma fase. Tá? Nesse caso da água e óleo, você vai ter duas fases. Então a gente diz que é uma mistura heterogênica bifásica. Se por acaso você quiser completar isso com um pouco de areia, a areia também não vai se misturar nem com a água, nem com óleo. Então você vai ter agora três fases visuais. Então vai ser uma mistura heterogênea trifásica. Tá? Então é bem simples esse conceito aí. É só você entender que basta ter uma afinidade entre as moléculas para elas poderem fazer a interação entre si. Nesse caso, como não tem, elas não vão se unir. Aí, como eu disse para vocês, ó, outro exemplo de solubilidade, outro fator que influencia na solubilidade é justamente a temperatura. Então perceba que a temperatura e a quantidade de substância dissolvida são grandezas proporcionais. Então você vai ver aí que se eu aumentar a temperatura, fica mais fácil de dissolver uma substância. Então vamos dar um exemplo aqui, volta aqui para mim. Se você tentar, por exemplo, pegar um achocolatado, né? Você pega um achocolatado qualquer, aquele em pó, e você tenta misturar com leite frio, num copo de leite frio e um copo de leite quente. Qual será que você acha que vai ser mais fácil de ocorrer a dissolução ali? Com certeza vai ser no copo de água quente. Né? Então o leite quente vai facilitar porque a temperatura alta vai proporcionar uma maior solubilidade. É a mesma coisa se você tentar colocar açúcar num chá quente ou num chá gelado. O chá quente, os dois vão misturar. Mas é claro que no chá quente vai ser muito mais fácil a mistura desse açúcar com esse material aí, né? Com esse solvente. Então a temperatura ela é diretamente proporcional quando a gente trata de dissolução de materiais. Outro fator que a gente tem que entender é a densidade. O que é a densidade? A densidade ela relaciona a massa da substância com o volume ocupado por ela nesse espaço. Então volta aqui para mim. Entende o seguinte, toda vez que você mistura óleo e água, por mais que você faça o que for, você coloca dentro de um liquidificador, mistura esses dois, bate no liquidificador por meia hora. Se você parar esse liquidificador, essa água e esse óleo vão se separar e vão sempre ficar na mesma posição. Em qualquer lugar do planeta que você esteja, o óleo sempre vai ficar em cima e a água sempre vai ficar embaixo. Tá? Mesmo que você vire o copo de cabeça para baixo, o óleo vai para cima e a água tende a ficar embaixo. Tá? Então nunca vai mudar essa ordem. Isso por conta da densidade, gente. Então a densidade é responsável por essa diferenciação aí. Então o óleo sempre vai ficar em cima simplesmente porque ele é menos denso do que a água. Tá? Isso quer dizer o quê? É como se, grosseiramente falando, é como se a água ela fosse mais pesada do que o óleo. Tá? Então como ela é mais pesada, ela vai ficar no fundo e o óleo vai ficar em cima. Isso a gente vê para vários tipos de substância. Se eu colocar, no caso, areia dentro da água, a areia vai ficar na parte de cima? Não vai, né? Já a areia vai ficar no fundo e a água vai ficar na parte de cima. Isso porque a areia é muito mais densa do que a água. Então, como eu disse para vocês, a densidade de um material ela vai independer da quantidade. Aí você deve estar pensando assim, já que a água pesa mais, se eu colocar 1 litro de óleo para 2 dedos de água, é claro que vai ter mais óleo, o óleo vai para o fundo, certo? É errado, é aí que você se engana. O óleo, gente, ele é menos denso que a água. Então, por mais que você coloque mais óleo do que água, sempre o óleo vai ficar na parte de cima. Tá? Mesma coisa com a areia. Eu tenho um galão de 20 litros de água. Se você colocar 2 dedos de areia ali dentro, esses 2 dedos de areia vão para o fundo, porque a areia é mais densa do que a água. A mesma coisa acontece, experimenta fazer isso daí também, experimenta perceber isso no seu dia a dia. Se você colocar água no estado sólido e água no estado líquido dentro de uma bacia, né? Ou seja, coloca água e gelo, o gelo vai sempre flutuar. Né? Independente do que você faça, o gelo vai flutuar. Não, eu vou colocar primeiro o gelo, depois jogar água por cima. O gelo vai subir, não tem jeito. À medida que o gelo vai derretendo, ele vai indo para o fundo. Aquela água vai ficando no fundo. Por quê? A água no estado sólido é menos densa do que a água no estado líquido. Tá? Então é por isso que acontece essa divisão aí, tá bom? Então a densidade está relacionada com isso. E agora nós temos também os coloides. Os coloides, eles vêm para tentar bagunçar um pouco do que a gente está estudando aqui. Né? Então o que são coloides? São misturas que parecem homogêneas, mas elas são heterogêneas. Como assim?
Então, entenda o seguinte, às vezes você olha para uma determinada substância, você olha ali para um copo com água, né? Então, um copo com água e você acrescenta sal. Como você não está percebendo a diferença, a gente classifica isso como mistura homogênea, né? Você não percebe a diferença, mistura homogênea. Agora, se você pega um copo de leite, olha para esse copo de leite, você está vendo ali tudo branco. Teoricamente, uma mistura homogênea. Mas isso não é uma mistura homogênea. Isso porque se você pegar o leite e for analisar com equipamentos apropriados, você vai ver que dentro desse leite você tem muitas outras substâncias. Você tem proteína, você tem açúcar, você tem gordura. Ou seja, tem outras substâncias, você tem várias substâncias ali dentro, só que elas aparentemente apresentam ter uma única fase. Tá? Então, o leite, por exemplo, é considerado um colóide por conta disso. Como ele não apresenta fases visualmente diferentes, eles são considerados colóides. Então, eles são misturas do tipo heterogêneo. Por último, nós temos aí as suspensões. As suspensões também são substâncias heterogêneas, também são classificadas como substâncias heterogêneas. Né? Então, aquele exemplo que eu dei da areia com água para vocês aí, ó. Você pega a areia, coloca dentro de um copo com água e depois começa a misturar essa areia, você vai ver que essa areia vai ficar flutuando aí na água, né? Quando essa areia está flutuando ali na água, a gente chama isso de suspensão. Então a gente diz que esse material está em suspensão. Então a suspensão é justamente isso, quando esse material está disperso nesse volume, mas não está misturado. Então o que vai acontecer? Se eu parar de misturar esse copo aí, se eu deixar ele descansar, essa água descansar por algum tempo, o que vai acontecer? Essa areia toda, ela tende a ir para o fundo. Né? Como ela é uma substância mais densa do que a água, ela tende a ir para o fundo. Se você fizer isso com óleo, vai ser a mesma coisa. Você vai misturar, o óleo vai ficar todo em suspensão ali. Mas depois de um tempo eles acabam se separando, formando duas fases de novo. Então isso classifica como substância heterogênea também. Tá bom, galera? Lembrando hoje que o salve de hoje é para nossa Isabela Rosas, tá? Que pediu lá nos comentários, lá no canal. E também eu vou pedir para que você se inscreva, você curta o canal, curta o vídeo, espalhe para o maior número de pessoas possível, para todo mundo ter essa mesma oportunidade que você está tendo, tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima.